A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, venho trazer mais uma porção da Palavra de Deus para aquecer o seu coração e edificar a sua vida. Palavra esta que está aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, no verso 3. Bom, hoje nós estamos encerrando a campanha Renovando as Forças Espirituais. Essa é a quinta semana, o quinto dia dessa última semana, onde falamos no tema Andar no Espírito. E para andar no Espírito é necessário um avivamento. É necessário que você seja avivado constantemente. Glória a Deus. É o que vamos ver nessa mensagem. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Você querendo participar da próxima campanha que vamos realizar, como também receber devocionais pelo WhatsApp, tá bom? Adiciona o número do WhatsApp que está aqui na descrição deste vídeo. Amém? Pois bem, Ezequiel 47, verso 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Glória a Deus. Queridos, para começar um avivamento na nossa nação, ou pelo menos na nossa cidade, ou até mesmo na nossa igreja e na nossa família, nós precisamos andar no Espírito constantemente. Uma coisa depende da outra. Tá? Ser avivado tem como resultado andar no Espírito. Andar no Espírito só consegue aquele que foi avivado. Aqui, esse texto que nós lemos trata de uma visão que o profeta Ezequiel teve e que Deus mandou que ele escrevesse. Essa visão começa no capítulo 40 do livro de Ezequiel e ele vem trazendo todos os detalhes até aqui nesse momento, tá bom? Ele está tendo aqui uma visão do novo templo de Jerusalém. A Deus está mostrando para ele um novo templo e os detalhes desse novo templo. Nós sabemos que no tempo de Ezequiel, durante a sua vida, Jerusalém tinha sido destruída e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então Deus agora abre os olhos do profeta Ezequiel, mostra para ele o templo do futuro. E fica evidente que esse templo, diante dos muitos detalhes que ele tem, é um templo espiritual. E eu particularmente tenho para mim que este seja o templo que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, aonde ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo do Senhor. Até mesmo o profeta Joel, no capítulo 3, no verso 18, ele fala que sai um rio da casa do Senhor. Da casa do Senhor emana um rio. Glória a Deus. Então, se esse templo somos nós, e Ezequiel está dizendo que do templo está saindo águas, águas estão jorrando do templo, então o que são essas águas? Bom, lá no Evangelho de João, capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, no versículo 14, Jesus ele fala assim: todo aquele que beber desta água aí, do poço, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele diz algo interessante, ele diz: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então Jesus está dizendo que a pessoa que bebe da água que ele dá, ela se torna uma fonte, e essa pessoa vai jorrar água, uma água que jorra para a vida eterna. E conforme o versículo 9, aqui do capítulo 47 de Ezequiel, nós vemos que ele está dizendo que essas águas levam vida. Está dizendo assim, ó: enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Por onde quer que o rio passar, haverá vida. Então são águas que levam vida. E essas águas, conforme que Jesus conversa com a mulher samaritana, só pode ser a palavra de Deus. Então nós, cheios, transformados pela palavra de Deus, mas também cheios com a palavra de Deus, vamos espalhar essa palavra. Isso são as águas. Vamos fazer jorrar essas águas
e essas águas vão levar vida por onde passar, né? Palavra de vida, palavra de fé, palavra de esperança é o que deve sair dos nossos lábios. Então assim nós vamos deixando fluir esse rio de vida, glória a Deus. E isso é o começo de um avivamento. Interessante que o profeta ele diz que ele mediu 1000 côvados, tá? E me fez passar pelas águas. Quando ele passa pelas águas, as águas davam nos artelhos, que são os pés do profeta, tá? São os tornozelos dele. Então você percebe que uma distância de 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, né? Uma distância dessa do templo, as águas ainda são baixas, são rasas. O avivamento na nossa vida, quanto mais perto de você, mais baixo as águas. Mas quanto mais longe de você, porque nos próximos versículos ele vai se afastando do templo e passando pelas águas novamente. E as águas, quanto mais longe, mais elas sobem. Tá bom? Então, o avivamento, ele flui do servo de Deus, tá? Ele vem de Deus para as nossas vidas, mas como Deus está na nossa vida, nós somos o templo e Deus está no templo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, flui avivamento através da nossa vida, flui a palavra de Deus, levando o avivamento através da sua vida, através do cristão que é fiel, que anda no Espírito, porque ele foi avivado, porque ele bebeu da água que o Senhor Jesus Cristo dá. Glória a Deus. Então flui esse avivamento, mas perto de nós ele é baixo. Ele é baixo e quanto mais longe de nós, ele é profundo. Ou seja, o nosso trabalho é fluir. Não importa que é pouca água, que é baixinho, mas vai fluindo, deixa fluir o avivamento através da sua vida. O importante é que quanto mais longe ele vai, mais profundo fica. Agora, um detalhe muito interessante, leia depois o capítulo 47 de Ezequiel, para Deus falar com você ainda mais, conforme essa palavra, tá bom? O interessante é que essas águas são baixas, mas elas são constantes. Elas não param. Águas que não param de jorrar, águas que não param de correr, elas são constantes. Glória a Deus. São baixas, mas constantes. Lá em 1 Coríntios 15, 57, 58, Paulo está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. E em Lucas 24, 53, fala que os discípulos de Jesus ficavam constantemente indo todos os dias no templo. Glória a Deus. Então, uma constância em ir à casa do Senhor. A gente já sabe que a Bíblia fala muito de orar sem cessar, de perseverar na oração, tá? Mas constância em ir à casa do Senhor, ser firme e constante na presença de Deus. E lá em Hebreus capítulo 13, verso 1, diz assim: seja constante o amor fraternal. Glória a Deus. Então são muitas coisas que devem ser constantes na nossa vida. Resumindo, o fruto do Espírito Santo deve ser constante na nossa vida. E os frutos que nós produzimos com as nossas boas obras devem ser constantes na nossa vida. Então esse é o avivamento verdadeiro. Ele é baixo, mas ele é constante. Tá? Avivamento, ele não é igual uma tempestade, né, que é barulhenta e passa rápido, né? Vem, destrói um monte de coisa, faz o maior barulho, todo mundo se assusta, mas daqui a pouco já passou e todo mundo se esquece. Você lembra quando foi as 3 últimas tempestades que aconteceram? Você não lembra? As 3 últimas vezes que ventou muito, que choveu muito, não lembra? Porque isso é coisa passageira, passou e esqueceu. Avivamento não é tempestade. Avivamento é como uma garoa que não cessa, que não passa, que não para de cair, que não para de molhar. Glória a Deus. Então, firme e constante. Então, se você é crente apenas de momento,
Se você é crente apenas de domingo, se você é crente apenas de culto de ceia, se você é crente apenas de congresso, de festividade, é porque você ainda não foi avivado, é porque você ainda não bebeu da água que Jesus Cristo dá. Porque aquele que bebe dessa água, ele se torna uma fonte a jorrar, jorrar águas que curam, águas que levam vida por onde passam. Glória a Deus! Então nós não precisamos de mais festividades. Tá? A gente quer um avivamento no Brasil, sim, mas não precisamos de mais festividades, não precisamos de mais e mais congresso, cada vez mais e mais festas, não. Todas essas coisas são passageiras. O que nós precisamos é de homens e mulheres fiéis a Deus e que sejam constantes, que estejam jorrando, né, águas constantemente, que estejam sempre jorrando, sejam fontes de águas que levam vida. Então seja constante, querido, seja constante na oração, seja constante na sua igreja, na obra do Senhor, seja constante no amor, na fé, na devoção, na fidelidade, seja constante em ajudar o próximo, seja um cristão constante, seja constante no exemplo, né? Não nos cansemos de fazer o bem, seja constante, querido, seja firme, tá? Não pare por nada, não desista por nada, mas continua indo. É disso que a gente precisa para ter um grande avivamento. O tempo pode passar, mas se nós formos constantes, nós vamos levar essas águas de vida para cada vez mais e mais pessoas, que vão avivar cada vez mais e mais pessoas, que vão beber dessas águas que Jesus Cristo dá e também se tornarão novas fontes. E quando menos esperar, nós teremos um grande avivamento acontecendo na nossa nação. Glória a Deus por isso. Então seja constante. Seja constante. O nosso Deus, ele é eterno, ele não é passageiro. O nosso Deus não é de coisas passageiras. Ele é constante. E ele diz para nós na sua palavra, Levítico 6, verso 13, ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se ele já disse continuamente, não há necessidade de dizer não se apagará, mas é para frisar que tem que ser constante. Não dá para você ser um crente cheio só durante o culto. Não, querido, você tem que ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, andar no Espírito o tempo todo, ser constante o tempo todo. Então seja constante. Como disseram os apóstolos, né, Atos 6,4, nós perseveraremos na oração e na palavra. Como diz lá em Atos, que os cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Glória a Deus. Então sejamos constantes e um grande avivamento vai acontecer, tá? Se você for constante, você vai avivar a sua família. Se você for constante, a sua família vai avivar a sua cidade. Se a sua cidade for constante, vai avivar o nosso país e o mundo afora. Foi isso que os apóstolos fizeram e é por isso que o evangelho chegou aqui. E é isso que nós devemos continuar fazendo, sendo firmes e constantes na obra de Deus. Amém? Bom, vou ficando por aqui. Essa campanha está sendo encerrada, mas você deve permanecer constante para que um grande avivamento aconteça. Amém? Até a volta do Senhor Jesus, seja constante em nome de Cristo. Bom, você querendo aprender a pregar a palavra de Deus, amado, vem estudar com a gente. Se você sente no coração o chamado de Deus na sua vida, então vem estudar conosco. Acesse clubedepregadores.com.br. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tá bom? E vai abrir os teus olhos para que você entenda a urgência da pregação da palavra e se junte ao nosso exército de pregadores do Evangelho. Amém? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.